Boa noite. Boa noite. O secretário municipal de Administração e Planejamento de Mossoró, Cadson Eduardo, é o nosso entrevistado de hoje. E o TRE informa a alteração de prazos da prestação de contas final do primeiro turno. O cenário político está no ar. Eu vou começar o programa hoje logo mandando um alô, para não esquecer, não correr o risco de esquecer, viu? Quero mandar um alô para o seu Petronilo, lá do Santa Delmira. Hoje a filha dele me disse que ele gosta muito de assistir ao cenário político. Então, seu Petronilo, muito obrigada pela audiência e pelo carinho, viu? E todos vocês participem do programa de hoje através das nossas redes sociais. Vamos conversar sobre a administração, planejamento do município de Mossoró. Então, você manda sua pergunta para o secretário Cadson Eduardo através do Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Você participa. Hoje a gente vai trazer mais um capítulo na questão das inserções do presidente Jair Bolsonaro nas rádios, toda aquela denúncia em relação ao TSE. E vamos trazer também a questão das passagens de ônibus. Como é que você faz para retirar, se você ainda não retirou sua passagem gratuita para votar nestas eleições? Participe do programa com a gente. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo, aqui no Canal 10. E você que nos acompanha na reprise, 10h40 da noite, no nosso canal do YouTube. A gente agradece a companhia de sempre. Faltam 3 dias para as eleições 2022 e a gente já fala sobre eleições. Antes de trazer a informação, registro aqui também a audiência de todas as noites do Edinaldo, mais conhecido como Ferroada. Ele é funcionário lá do condomínio Bela Vista, sempre assiste aqui o nosso programa. Ele se informa da política de Mossoró, do Rio Grande do Norte, através aqui da TCM. Muito obrigado, o Edinaldo Ferroada, sempre aqui conosco. O Tribunal Regional Eleitoral realizou mudanças nos prazos da prestação de contas final do primeiro turno. Partidos e candidatos devem ficar alertas. O sistema ficará indisponível até o próximo domingo, retornando somente na segunda-feira. Faltando poucos dias para o prazo final de prestação de contas por parte dos candidatos, apenas um percentual bem pequeno já cumpriu o protocolo diante da Justiça Eleitoral. A essa altura, o Tribunal Regional Eleitoral faz um alerta. Devido à realização do segundo turno, os sistemas do tribunal para recepção das prestações estarão temporariamente indisponíveis de 28 a 31 de outubro. Por isso, é bom se apressar. O número atual ainda é pequeno. Nós recebemos apenas 20% das prestações de contas, sendo que apenas 18% das prestações de contas de candidatos eleitos. No total, nós recebemos até agora apenas 124 processos finais de prestação de contas, sendo que o total seria, na hipótese, 550 aproximadamente processos de prestação de contas, referente aos recursos que foram utilizados durante a campanha eleitoral. Tanto aqueles recursos do fundo partidário, como também do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é aquele chamado fundo eleitoral que os partidos estão utilizando atualmente, né? Além também daqueles recursos próprios e também as doações que eles recebem de pessoas físicas. O candidato que descumprir o prazo que termina dia 1º de novembro estará sujeito às seguintes penalidades. Ele poderá estar sujeito a, no caso da devolução dos recursos que foram utilizados, né, dos recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. E também aquele candidato que não apresentar a prestação de contas, ele estará sujeito a não ter a quitação eleitoral. Aí ele ficar sem a quitação eleitoral durante o prazo do mandato que ele concorreu. No caso, você não ter quitação eleitoral quer dizer que você não pode emitir passaporte, não pode assumir um cargo público, você não pode também nem ser candidato, se por acaso ele se candidatar em outro pleito.
Vale lembrar também que o candidato que desistiu de concorrer à eleição no primeiro turno deve, da mesma forma, realizar a prestação de contas diante da Justiça Eleitoral. Eles têm que apresentar a prestação de contas no período que ele teve a candidatura deferida, né? Naquele período em que ele ficou como candidato, ele tem que apresentar essa prestação de contas no caso. Esse é um momento, às vezes, tenso, né, da campanha de alguns candidatos. Alguns entendem muito bem, já têm a experiência para tratar dessa questão, mas tem outros que ficam ali à mercê do partido, às vezes dá problema em questões formais, são muitas regras e é preciso ficar atento realmente aí para os candidatos. A Justiça Eleitoral tem esse como um dos momentos mais importantes, realmente. Se trata ali do uso das doações, também do fundo eleitoral. Então, é importante também a população ficar atenta de que forma esse fundo foi usado, de que forma essas doações foram usadas pelos candidatos, os eleitos e também os não eleitos. Vamos começar, então, nossa conversa com o Cadson Eduardo. Ele é secretário municipal de Planejamento e Administração do município de Mossoró. Secretário, boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio com a gente, assumindo agora a pasta de planejamento, mais um desafio, acumulando 2 pastas. Como é que recebe agora essa nova missão? É muito trabalho? Como foi que encontrou o planejamento de Mossoró até hoje? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Assumi mais um desafio à frente da administração municipal, assumindo a Secretaria também de Planejamento. Já estamos desenvolvendo um trabalho na Secretaria de Administração e, como já estamos diretamente relacionados à gestão, já temos participado desde o início, assumir esse desafio é a continuidade de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido e, como conhecemos a gestão, estamos aqui para contribuir e, com certeza, atender as expectativas do povo moçoroense. O senhor assume de forma temporária o planejamento ou é algo agora determinado, sem um prazo? Como é que fica essa atividade? O prefeito Alisson, atendendo a algumas necessidades que surgiram, o secretário de Desenvolvimento Econômico já havia, desde o início da gestão, externado que a sua passagem seria temporária. E aí, quando foi necessário, ele pediu o desligamento. O prefeito Alisson direcionou o secretário, então, de Planejamento para assumir o desenvolvimento econômico e aí nos incumbiu de, temporariamente, estarmos à frente da Secretaria de Planejamento. Mas existe um prazo, não? No momento, estamos aí na votação da LOA, vamos seguir até o final e aí compete ao nosso gestor maior decidir sobre os futuros da Secretaria. Secretário, o senhor tocou agora na LOA, Lei Orçamentária Anual de 2023, que está tramitando na Câmara de Mossoró. Já foi finalizado o prazo de apresentação de emendas pelos vereadores. E a bancada da oposição, entre 2 questionamentos, vamos tratar por partes. Traz 2 questionamentos, eu vou começar pelo primeiro, que é em relação ao teto de remanejamento. Na LDO teve ali uma polêmica em relação à redação que trazia no mínimo 25% para o remanejamento da prefeitura em relação aos valores ali do projeto. E agora a prefeitura fez uma correção na LOA, trazendo até 25%. Mesmo assim, a bancada da oposição apresentou querendo limitar a até 10%. A prefeitura já tomou conhecimento e como é que o senhor vê essa ideia de reduzir ainda mais esse teto do remanejamento da prefeitura? Carol, veja bem, o orçamento de Mossoró, pela primeira vez na história, ele tem apresentado as reais demandas e a realidade fiscal do município. Durante muitos anos, criou-se um remanejamento totalmente, ou melhor, criou-se a figura de um orçamento que era totalmente irreal. Era um orçamento feito com valores que acabavam durante o ano, durante a execução orçamentária, sendo bem maior. E aí eram dados verdadeiros cheques em branco. E como trabalhamos com muita transparência, como trabalhamos com muito respeito ao cidadão,
nós apresentamos um orçamento em que mostra a realidade do município. O orçamento hoje de Mossoró apresenta o que o município vai arrecadar, a previsão de arrecadação para o ano de 2023, para que a administração não fique aí sem transparência como até então existia. Então, a oposição nesse momento até me surpreende. Qual o motivo deles quererem engessar a administração municipal, quando anteriormente eles próprios, muitos dos que lá estão, fechavam os olhos e defendiam esse percentual. Agora nós estamos apresentando um orçamento real, apresentando um orçamento que é realmente o que vai ser executado. Antigamente era apresentado um orçamento, por exemplo, de 700 mil e 900 milhões era executado. E aí ficava 200 milhões livre para o remanejamento do gestor, além dos 25% que eles até então apresentavam. Agora apresentamos um orçamento real e, além do mais, o percentual de remanejamento não é nada ilegal, é algo totalmente permitido pela lei e está seguindo o que todos os grandes municípios fazem, o que o governo federal faz, e nós estamos apresentando uma lei e mostrando para o cidadão onde os recursos vão ser aplicados. Agora, é óbvio que durante a execução orçamentária, às vezes surgem necessidades. Por exemplo, é previsto um valor de energia elétrica, mas você, dono de casa, sabe que durante o ano existem vários fatores que interferem. Então, se o município ficar à mercê de um percentual pequeno, pode ser, por exemplo, que o município depois tenha dificuldade de pagar a conta de energia porque a energia subiu. E aí, isso não pode acontecer num município como Mossoró. Nós temos feito tudo com transparência, tudo com legalidade e temos a certeza que, ao final, a Câmara Municipal de Mossoró irá enxergar a vontade popular, irá respeitar a vontade do povo, a transparência que está sendo apresentada e, sem dúvidas alguma, deverá votar o orçamento para o ano 2023. Vamos então fazer nosso primeiro intervalo. No próximo bloco a gente volta a nossa conversa com o Cadson Eduardo, secretário municipal de Planejamento e Administração de Mossoró.